começar. Bom, vou começar. Boa noite, pessoal, tudo bom? Acho que o fone já tá ok, né? Vocês já estão ouvindo legal. Bom, hoje o tema da live é fundos de investimentos imobiliários, né? Um tema aí bem noticiado aí, que o pessoal fala, Pedrão, tranquilo? É um tema aí que as pessoas gostam muito e estão começando a conhecer agora, né? Então é um tema novo, recente, né? Acho que entrou nos noticiários aí, tudo. As corretoras também começaram a dar mais destaque também aos fundos imobiliários aí, a questão de 3, acho que no máximo 4 anos, né? Então é um tema novo ainda, que talvez as pessoas não tenham o total conhecimento de como que é investir nesses fundos imobiliários. Então eu vou tentar ajudá-los aqui. E na segunda metade da live eu já vou dar um bônus aí para vocês, que é como que eu escolho os fundos imobiliários, né? Quais indicadores que eu observo para estar escolhendo os meus fundos imobiliários. Eu tenho na minha carteira, são ativos que eu gosto muito e que acho que faz sentido aí para todo investidor aí que quer começar a diversificar os seus investimentos, né? Ter um pouquinho de fundo aí imobiliário só para ter uma renda extra aí, tá? Bom, vamos começar o que são, né, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários nada mais são do que locais, né? Os fundos imobiliários são divididos por setores, né? Existem fundos imobiliários de escritórios, fundos imobiliários de galpões logísticos. Fala, Jader, tranquilo? Fundos imobiliários de lajes corporativas. Então, os fundos imobiliários, eles são pequenas frações, né? Divididas ali em pequenas frações, em que você pode vir a ser dono de uma parte daquele imóvel que compõe o fundo imobiliário. Ou seja, a partir do momento que você compra uma cota desse fundo imobiliário, você já é meio que dono dele e passa a ter o direito de receber os seus proventos, né, mensais que eles pagam, né? O que são esses proventos? São o lucro do fundo imobiliário, né, que a gestora administra, seja um galpão logístico, né, que tem a sua área alugada a um inquilino, e com base nos aluguéis que a gestora recebe, eles repassam aos cotistas, né, que são os donos das cotas, que pagam o valor da cota no momento, né, da compra, né, para estar recebendo esses valores. Lembrando, os fundos imobiliários, eles são renda variável, ou seja, o valor dessas cotas que você passa a ter direito a partir do momento que você compra, eles variam, assim como as ações. Porém, tem um detalhe, os fundos imobiliários, eles têm uma volatilidade, né, o que seria a volatilidade? É a sensibilidade do preço, né, o sobe e desce dos preços ali, um pouco menor do que as ações. Então, talvez faça até mais sentido, ao invés de você entrar nas ações de primeira, assim, já na bolsa de valores em ações, talvez seja o momento, talvez, de você entrar primeiro nos fundos imobiliários e começar a sentir essa volatilidade dos preços. Ele é um excelente caminho aí para começar na renda variável, de fato. Tanto é que no início dos fundos imobiliários, eles eram até meio que vendidos, né, aos investidores como uma renda fixa, porque a volatilidade dele era bem menor. Porém, a indústria se desenvolveu, né, outros fundos foram sendo criados, houve uma expansão muito grande e a volatilidade do preço acabou aumentando um pouquinho, mas ele é bem tranquilo, você pode acompanhar. Depois eu vou mostrar aqui para vocês alguns indicadores aqui para vocês analisarem. Se vocês quiserem, coloquem também no home broker de vocês, eu vou passar alguns aqui só como exemplo, para vocês irem acompanhando, né, antes de fato entrar e tudo mais. Mas vocês podem ver que a volatilidade deles são bem tranquilos assim, né? Mas aí, vamos entrar mais a fundo ali no tema dos imóveis, né, especificamente. Com certeza na sua família aí você já deve ter ouvido falar que os imóveis são os melhores investimentos, né, que você pode fazer durante a sua vida aí ativa e produtiva, é a compra de imóveis para lhe gerar uma renda extra. Porém, talvez nossos pais, nossos avós não sabiam que existiam os fundos imobiliários, que é uma outra vertente, né, dos investimentos em imóveis, e com algumas vantagens muito satisfatórias e que fazem total sentido, né? Por quê? Quando você vai imobiliário,
e você tem a opção de comprar um apartamento em si, para você comprar um apartamento, né, uma casa que seja, você precisa de um valor inicial muito alto, né? Você precisa fazer muitas vezes precisa fazer um financiamento, você tem gastos com documentações, com cartório e tudo mais, assinatura e todas essas burocracias do Brasil, né, que a gente já conhece. Porém, o fundo imobiliário ele é um ativo bem simples de você estar adquirindo e colocando na sua carteira. Afinal, basta um clique e você já é dono dessa parte aí de algum fundo imobiliário que você venha escolher. Então, é um ativo super fácil de você tanto comprar como vender. Já um apartamento, uma casa, você já tem uma certa dificuldade, né? Você já precisa, para você vender, por exemplo, uma casa, dependendo do momento, né, do ciclo da economia, você pode levar anos para conseguir vender e transformar esse ativo que você tem em dinheiro. Já nos fundos imobiliários é bem simples, você entra no seu home broker, né, da sua corretora, seja lá qual for, você clica lá a sigla dele, né? Lembrando que os fundos imobiliários são compostos por 4 letras, né? E com o final 11. Só cuidado para não fazer confusão, que existem algumas ações que também tem o final 11, tá? Então toma cuidado com isso, que você não vai me comprar uma ação pensando que é um fundo imobiliário. Então toma um pouco de cuidado com isso, mas todo fundo imobiliário ele é composto por 4 letras e o número 11 no final. Essa é uma das características dos fundos imobiliários, tá? E lembrando também que, apesar da volatilidade dos preços, né, você vai, por exemplo, você comprou um fundo imobiliário e o preço teve uma variação tanto para cima quanto para baixo, o que o fundo paga para você, ele não se altera, tá? Independente se você comprar o ativo a, não sei, R$100 e o ativo caiu para 80. O valor que o fundo paga para você ele não se altera com a variação do preço, tá? Esse é um ponto também importante. E lembrando também outra característica também muito importante também dos fundos imobiliários. Se você é dono de um apartamento ou uma casa, você sofre com um inquilino, né? Muitas vezes o inquilino é bom, outras vezes o inquilino não é tão bom. Que também pode vir a danificar o seu apartamento ou também pode vir a não pagar o aluguel e você tem uma certa dor de cabeça com isso. Já nos fundos imobiliários, você já não tem preocupação nenhuma. Você é dono de uma parte do imóvel, do galpão, do escritório, porém existe toda uma gestão por trás que faz a administração desse fundo. Então, você tem uma administração e você não tem dor de cabeça alguma com a administração do fundo, se está precisando de alguma coisa, de uma reforma, tudo isso é a gestora que faz. Outro ponto também importante, a taxa de administração dos fundos imobiliários está girando em torno de 1 a 2%, mais ou menos, assim, tem uma certa diferencinha ali, mas gira mais ou menos em torno disso. Já uma casa ou um apartamento tem se for colocar, né, para uma administradora fazer toda a gestão, você acaba pagando até 7 ou 10% do valor do aluguel. Para a administradora estar fazendo todos esses trâmites aí burocráticos aí para a sua casa, o seu apartamento. Então, existem muitas vantagens, né, como eu já listei algumas. Baixo valor de entrada nos fundos imobiliários, você pode começar a partir de 80, 90, 100 reais, você já consegue comprar uma cota do fundo imobiliário. Claro, os proventos que ele vai te pagar vai ser proporcional ao número de cotas que você tem. Mas já com um valor muito baixo, você já consegue ter uma certa participação ali dentro do fundo e receber os seus proventos. Taxa de administração gira em torno de 1 a 2% dos fundos imobiliários, outra vantagem. Liquidez. A liquidez também nos fundos imobiliários, como eu disse para vocês, basta um clique. E também o volume, né, de negociação também eu vou mostrar para vocês como que você descobre o volume para saber se o fundo imobiliário ele é líquido ou não. Também grande parte dos fundos imobiliários tem uma boa liquidez, então você consegue comprar e vender sempre muito rápido. E com isso você consegue um dinheiro rápido na sua conta caso você precise. Você consegue se desfazer do ativo muito rápido. Essa é uma das vantagens também do fundo imobiliário. Existem outras vantagens também, como, por exemplo, os proventos que o fundo imobiliário paga, eles não carecem de impostos, né? Todo o provento que você recebe do fundo, você não paga imposto. Isso no Brasil, hoje em dia, é até
um pouco raro, né? Hoje em dia você paga imposto para tudo, até se você pensar, você já está pagando impostos. Já num apartamento ou uma casa, o aluguel, né, desse imóvel gira em torno de 27,5%, né? Então olha a discrepância aí, né? Já no caso da venda do ativo, né, tanto o fundo imobiliário como o imóvel, você tem sim que pagar impostos, tá? No fundo imobiliário, caso você venda o fundo imobiliário com lucro, você vai gerar uma DARF e vai pagar 20% sobre o lucro. Esse é um ponto muito importante que às vezes as pessoas esquecem. Diferentemente da venda de ações, né, que abaixo de 20 mil você não paga imposto, já nos fundos imobiliários tem sim um imposto sobre a venda do ativo, que você gera uma DARF e paga sobre 20% do imposto sobre o lucro que você fez a operação. Já nos imóveis, você paga 15%. Aí você vai falar, pô, Thiago, se eu vender um ativo, seja um imóvel, eu vou pagar 5% de imposto a menos. Sim, é verdade, você vai pagar 5% sobre a venda do ativo. Mas olha o quanto você deixou de pagar ao ter um fundo imobiliário, né, no qual você era isento de imposto. Já no imóvel normal, você já tinha aquela porcentagem que eu disse anteriormente, 27,5% sobre o valor do imóvel. Então, fundos imobiliários é uma nova oportunidade para você que gosta de investir em imóveis. Vale a pena você entrar nesse mundo dos fundos imobiliários. Ele é uma boa maneira também de diversificar sua carteira de investimentos, caso você já tenha uma. E também tem outra questão também que eu já citei, que já eram as facilidades, né, as vantagens de se ter um fundo imobiliário, que eram liquidez, taxa de administração mais baixa. Então todos esses fatores fazem com que, de fato, os fundos imobiliários sejam, por vezes, mais vantajosos do que o próprio imóvel físico. Aí você tem, mas o imóvel físico foi de alguma herança, mas o imóvel ele tem... Eu sinto a segurança, né, de ter um imóvel em mãos ali, que ser meu, né, sem ter que dividir com ninguém ou coisa assim. Sim, mas você tem que colocar na ponta do lápis que muitas vezes você às vezes está pagando mais impostos, está tendo mais dor de cabeça para gerenciar, né, um imóvel, quando você poderia diversificar e talvez tá migrando para esses fundos imobiliários, no qual você vai ter menos dor de cabeça, você vai estar sempre ali, assim como você escolhe um imóvel para comprar, você vai escolher bons fundos imobiliários para investir. Então acho que faz sentido sim você talvez pensar, pelo menos começar a refletir sobre uma possível, né, migração aí de conceitos desse negócio de imóveis, que no Brasil é muito enraizado, né? A gente já nasce, como eu falei anteriormente, já pensando, com nossos familiares pensando em, não, você tem que comprar um imóvel, você tem que comprar um imóvel, você tem que comprar um imóvel. Mas agora existem outras possibilidades que valem a pena, sim, você pensar sobre o assunto e, quem sabe, com um pouco mais de estudo, né, você poder estar iniciando nos fundos imobiliários. Acho que esse foi o conceito básico dos fundos imobiliários. Deu para dar uma noção maior aí para vocês do que são os fundos imobiliários, como que eles geram uma receita, né? Os fundos imobiliários, eles são áreas, né, seja de galpões ou de escritórios, que são alugados para diversos inquilinos. Essa é uma outra vantagem também dos fundos imobiliários, a diversificação tanto de ativos, afinal um fundo imobiliário pode ter vários ativos distribuídos, né? Você pode ter, dentro de um fundo imobiliário, você pode ter 5 shoppings, 6 shoppings, 7 shoppings, ou pode ter 3 galpões logísticos, 5 galpões logísticos e assim por diante. Você tem diversificação, né, na área, né? Você não fica só centrado em um imóvel apenas. E também a diversificação de inquilinos, porque você pode ter diversos ali inquilinos dentro de uma área grande, né, que normalmente esses fundos imobiliários trabalham com áreas enormes, então você consegue ter uma diversificação tanto de locais, né, podem estar aqui no sudoeste, como no nordeste, como no norte, como também de inquilinos. Dentro de uma área muito grande, você tem diversos inquilinos fazendo a composição ali dos aluguéis do fundo imobiliário. Tá? Agora peguem papel e caneta aí que eu vou mostrar para vocês como que eu faço a escolha desses fundos imobiliários. Então quem se interessar sobre o assunto, pega um papel e uma caneta aí rapidinho, que eu vou mostrar para vocês quais são os óleo que eu costumo olhar para estar escolhendo os meus fundos imobiliários.
Lembrando que eu não vou mostrar nenhum fundo imobiliário assim específico que eu invisto e tudo mais. Vocês podem ter uma lista, né, desses fundos imobiliários, uma recomendação na sua corretora de investimentos. Né? Dentro da XP nós temos um relatório, né? Então nós temos um relatório que todo mês é disponibilizado aos clientes, que eles encaminham toda uma lista de fundos que são indicados para compra, né? Então, se você não quiser aprender assim mais ou menos como olhar ou o que precisa olhar dentro de um fundo imobiliário, você pode também estar olhando essa lista dentro da sua corretora e estar olhando as indicações que elas trazem para os seus clientes, tá? Então acho que todo mundo já pegou papel e caneta aí. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui um dos sites que eu utilizo para estar analisando os fundos imobiliários, ver qual o setor, qual o ticker, né, que a gente chama, que são aquelas 4 letras, qual é o comprar no meu home broker, e alguns indicadores que eu acho super pertinentes aí para poder tá estudando mais sobre ele, né, e ter um conhecimento mais fundo e poder comprar com um pouco mais de certeza de que é sim um fundo imobiliário bom e tudo mais, tá? Deixa eu virar a câmera aqui para vocês. Calma aí, tá virou. Aqui, ó. Esse daqui, ó, Funds Explorer. Esse é o site que eu utilizo para estar analisando os fundos imobiliários, tá? Ele é um site gratuito, você pode entrar aí à vontade, desfrutar o máximo que você quiser. Ele é um site gratuito, há também os relatórios que eles produzem também, são relatórios muito bons e muito completos, mas aí já entra numa área paga, né? Então aí vai de você querer comprar ou não, mas são relatórios muito bons. E se você quiser aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, tem também esses relatórios que eles produzem, que são excelentes, tá? Então esse é o site que eu utilizo para analisar os fundos, tá? Aí vocês vão entrar nessa ferramentas aqui, quando você entrar no site, né? Entra aqui, ferramentas, rank, eita, calma aí, ranking, é que meu mouse está zoado, mas ele vai. Ferramentas, ranking de FIIs. Aí vai aparecer essa telinha aqui para vocês, ó. Deixa eu voltar aqui. Acho que dá para enxergar legal, né? Tá dando para ver. Aí aqui, ranking de FIIs. Aqui vai aparecer todos os fundos imobiliários disponíveis, ó. Aqui vai ter o ticker, né? Que são as 4 letras e o número 11 no final. O setor que ele pertence. O preço atual, que é aquele preço que a gente olha no home broker. E aqui alguns indicadores que eu sempre dou uma olhadinha e analiso antes de fazer a compra de qualquer fundo imobiliário, tá? Você pode ver, ó, que a lista, calma que deu uma embaçada aqui, agora foi, voltou. Ó, pode ver que a lista é bem grande, aqui tá em ordem alfabética, tá? Então tem diversos, ó, lajes corporativas, híbridos, que são ativos de tijolos e de papéis. Deixa eu voltar aqui para vocês só para explicar o que é isso daqui. Ativos híbridos, né, são ativos que são tanto de papel, né, os CRIs, né, os CRIs, e também de tijolos, que são as áreas mesmo alugadas, mesmo os galpões logísticos de fato alugados, tá? Então esses são os híbridos. Talvez se vocês fossem dar uma olhadinha aí, vocês não iam saber o que era, mas é isso. Aí tem os títulos de valores, né, que são os CRIs, né, certificado de recebíveis imobiliários, tá? Para vocês anotarem aí também é importante saber. Aí os lajes corporativas, como eu já falei, os de logísticos. Aí tem vários aqui, tem diversos shoppings também, que eu gosto muito desse setor de shoppings. Agora deu uma baqueadinha por causa do coronavírus, né? Então os shoppings acabaram sofrendo um pouco. Deixa eu voltar para mim aqui. Os shoppings acabaram sofrendo um pouco com esse fechamento de todo o comércio, né, em geral. Então até o valor da cota, como também os dividendos, também os proventos pagos todos os meses, acabaram tendo uma queda, né? Mas isso é temporário, muitos shoppings já voltaram a funcionar, então você tem que dar uma olhadinha assim, às vezes na hora de analisar, você pode ver, pô, esse fundo aqui de shopping aqui não tá legal, né? O dividend yield, né, que é um outro indicador que eu vou mostrar para vocês, tá meio baixo, mas se vocês forem jogar no gráfico, vocês vão ver que a queda foi por causa do coronavírus, né, que acabou afetando um pouco mais os shoppings,
Porque, só para vocês entenderem bem, o aluguel que as empresas, né, as lojas pagam à gestora do shopping também se baseia no faturamento das lojas, né? Então, se o shopping está fechado, o faturamento tende a cair, né? A não ser algumas lojas que trabalhavam ali no e-commerce e tudo mais, mas em sua gama geral, todos fecharam. Então, isso acabou atrapalhando também nos rendimentos ali dos fundos imobiliários atrelados a shopping, tá? Mas só esse ponto aqui que eu queria trazer para vocês. Agora vamos voltar aqui para o site, que eu vou mostrar os indicadores que eu analiso antes de comprar o meu fundo imobiliário. Ó, eu sempre olho o preço, né? O preço é importante, mas antes de analisar o preço, eu queria mostrar para vocês a liquidez diária. O que é a liquidez diária? A liquidez diária é o volume negociado deste fundo imobiliário ao dia, né? Se ele tem uma boa liquidez, ou seja, se no momento que eu queira comprar ou vender, eu vou conseguir fazer isso de forma rápida, né? Então vocês podem olhar aqui que a liquidez até que é boa, ó. Isso aqui são os números de papéis negociados, né? Aí tem um ou outro que tem um pouquinho menos, ó, esse daqui é 5 e tal, mas a grande maioria eles têm boa liquidez, então você consegue comprar e vender de forma bem rápida, tá? Esse é um ponto importante, você tem que ver, sim, você tem que analisar isso, mas também esse é um dos primeiros fatores, liquidez diária, o número de negociações durante o dia. Então, se ele tem a próxima etapa que eu sempre olho é o dividend yield. É esse daqui, ó, esse carinha aqui, ó, que ele é demonstrado em porcentagem. O que é esse dividend yield? É a relação do que você investe, né, do que você compra, com o que você recebe, que são os proventos. Então essa relação aqui, ele mostra pra gente o quê? Ele mostra quanto mais ou menos você vai receber ali mensalmente, né? Você tem com base mais ou menos, a poupança está rendendo, sei lá, 0,2, vai. Chutamos assim. Aí, por mês, o dividend yield desse fundo imobiliário, por exemplo, eu não sei nem qual que é, não estou nem olhando, ó. Não vão nessa de que eu cliquei aqui, que deve ser um bom fundo, que não é não, tá? Eu nem olhei qual que era o fundo imobiliário. Aí aqui, o dividend yield é 0,62, ou seja, ele paga 0,62 ao mês. Ou seja, na minha concepção, eu não olhei nada do fundo, tá? Foi o primeiro que eu parei ali e olhei. É um bom dividend yield. Existem outros que pagam mais, 0,62 até que é uma taxa considerável. Porém, a gente não pode ver ele isoladamente. Você pode ver aqui do lado, ó. Deixa eu jogar para o lado aqui, calma aí. Deixa eu me achar aqui. Pronto, me achei. Deixa eu jogar a setinha aqui pro lado. Eita, pô. Calma aí. Tô com... Foi. Aqui. Você consegue ver aqui o dividend yield acumulado, ó. Você olha o dividend yield e olha o acumulado também. Eu gosto de olhar esse 12 meses, né? Que significa o dividend yield pago nos últimos 12 meses. Eu gosto de ver ele assim, por quê? Porque ele dá mais uma forma mais concreta, né? E mais fácil de olhar como que foi ao longo desses 12 meses, né? É mais certo você olhar os últimos 12 meses do que olhar só o do último mês, né? Faz mais sentido. Muitas vezes o fundo imobiliário recebeu um valor, alguma coisa esporádica que pode afetar esse dividend yield. Então é sempre bom você olhar o dividend yield nos últimos 12 meses. Esse é um ponto muito importante que sim, você tem que ver, porque às vezes você pode comprar baseado somente em um mês e acabar tomando na cabeça, né? E esse não é a razão da gente estar aqui, né? A gente quer aprender e tentar tirar o máximo que o mercado consegue nos dar. Então, agora o próximo que eu vou mostrar para vocês, o próximo indicador que eu vou mostrar para vocês é... Cadê? Deixa eu jogar pro lado aqui. A tela tá meio pequena, mas vai. Pronto. O próximo é o indicador, anota aí, P sobre VPA. O que seria esse P sobre VPA? É o preço da cota, já foi para o outro lado ali. É o preço da cota, que é esse preço aqui, o preço atual, sobre o valor patrimonial do fundo. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Com base se o fundo imobiliário ele está caro, então esse é um indicador que eu gosto muito de ver,
Porque a gente pode ter uma noção se o preço do fundo está muito esticado. E se faz sentido ele estar esticado. Geralmente, fundos imobiliários de logística, eles operam com P sobre VPA, né, que é o preço sobre o valor patrimonial da ação, né, o valor patrimonial da ação, que não é ação, mas é fundo imobiliário, só que eles não quiseram mudar o C no final, né, para não confundir. Então, é o preço sobre o valor patrimonial da ação. O que é esse valor patrimonial da ação? São todos os investimentos, né, que se caso fossem vendidos, fossem transformados em dinheiro. Então, seria todas as áreas que o fundo tem, né, fossem vendidos e transformados em dinheiro, que é esse valor aqui que eu tenho aqui desse cantinho aqui, ó, patrimônio líquido, que é esse valor aqui, ó, tá? Então, esse é um indicador muito importante porque a gente vai ter a noção se o fundo tá caro ou tá barato. E se ele der acima de 1, então anota aí, preço sobre VPA maior que 1, significa, né, assim, claro, todos os indicadores você tem que olhar eles juntos, né, e não de forma individualizada, mas se ele der acima de 1, pode vir a significar que ele está caro, ou seja, o valor da cota dele está um pouco mais caro do que ele é. Mas como eu disse, alguns fundos de logística, principalmente, eles operam com um valor um pouco acima do 1, né, então vocês têm que dar uma olhadinha. E preço sobre VPA menor que 1 significa que o fundo imobiliário está barato. Mas aí você tem que dar uma olhadinha também e ver se não tem algum enrosco ali no meio, se tem alguma despesa extra, alguma coisa assim que pode ter ocorrido para o preço também tá. Por isso que eu sempre digo, indicadores vocês têm que olhar sempre, né, de forma conjunta e não de forma individual. Tá? Então, preço sobre valor patrimonial é importante. Liquidez, você tem que saber se o ativo que você vai estar buscando ou procurando, ele é um ativo líquido, ou seja, você consegue comprar e vender de forma rápida, assim, ele tem bastante negociação ou não. O que mais? Dividend yield também é importante, né? Afinal, você quer saber o quanto você vai receber, né, por aquele ativo que você pagou. E sempre olhar o dividend yield também com base nos últimos 12 meses, é muito importante isso, tá? E também outro ponto também que é muito importante também que eu gosto de olhar e eu sempre costumo olhar com bastante cuidado é a quantidade de ativos que esse fundo imobiliário, né, possui dentro da sua carteira, né? São quantos galpões logísticos ele tem, quantas áreas, né, de escritórios, quantas lajes corporativas tem dentro desse fundo. Isso também tem aqui também no Funds Explorer. Então essa ferramenta é muito boa, vale a pena vocês darem sempre uma olhadinha nele. E também tem aqui, ó, a quantidade de ativos dos fundos. Aqui, ó, um tem 15, um tem 1. Ó, olha que eu nem tô olhando qual é o ativo, tá? Só para não entregar o ouro para vocês. Eu tô olhando assim aleatoriamente. Então vocês podem ver que aqui, ó, por exemplo, quantidade de ativos, aqui tem 10, aqui tem 1, ou seja, eu não sei do que é esse fundo, mas só tem uma área, né, alugada. Por exemplo, aqui tem 16, né, pode ser um shopping que está localizado tanto em São Paulo como no Nordeste e assim por diante. Então, e assim vai, ó. Você pode ir dando uma olhadinha aqui, ó. Você pode ver que existem fundos que têm mais de 20 ativos, né? Ou seja, a diversificação nesse fundo é muito grande. Então, você não corre o risco de, do nada, esse fundo não ter mais inquilino, né? Ele está bem diversificado, tem bastante inquilino, bastante área, então ele vai estar sempre ali rodando legal. E um outro também ponto muito importante também é a vacância. O que é a vacância? A vacância tem a vacância física e a vacância financeira. São outros dois indicadores também que eu olho muito. Então, a vacância física é quantos por cento do fundo, né, fundo em geral que eu digo, ele está vazio. A vacância significa que o imóvel não está alugado. Quantos por cento do fundo não está alugado? E é sempre importante você olhar que se o fundo tem uma vacância física abaixo de 10%, e se essa vacância, você também consegue olhar daqui no site, se a vacância não se altera muito, ela está sempre na faixa de 6, 7, 6, 8,
Se ela não se altera muito, ele é um bom fundo que tem sempre ali inquilinos ali interessados pela área, pelo complexo e tudo mais. Então, esse é um fundo que sempre tem inquilinos pagando os aluguéis, que é isso que importa dentro de um fundo imobiliário. E tem também a vacância financeira, que está atrelada também à vacância física, que a vacância financeira muitas vezes são inquilinos que não pagam ali, né, que rodam para o próximo mês e tudo mais. Então, tem esses dois pontos também que eu gosto de ver muito. Vacância, é muito importante. Você tem que acompanhar, e aqui no site tem gráficos, tem tudo, você consegue ver no amplo, né, com um escopo bem amplo, se varia muito, se tem muita saída de inquilino ou não. Esses são pontos também muito importantes, além da localização, da vacância, do dividend yield e tudo mais. Então, esses são os principais fatores que eu olho para comprar, para mim, algum fundo imobiliário. Então, vamos resumir aqui tudo para vocês anotarem certinho. Então, primeiro, eu olho o preço do fundo imobiliário para poder fazer aquelas outras análises depois. Então, preço, dividend yield do mês e dos últimos pelo menos 12 meses é importante para ver se não oscila muito. Então, preço, dividend yield, vacância física e vacância financeira é importante. Aí o outro indicador, preço sobre valor patrimonial, para saber se o ativo está caro ou está barato. Liquidez, para saber se você consegue comprar e vender o ativo de forma mais fácil, né, mais rápida. Diversificação e localização. Esses são os principais indicadores que eu gosto de olhar, e sempre olhando de uma forma, né, ampla, não somente um indicador. Você vai fazer essa lista que eu passei para vocês, e você vai escolher os fundos, né? Você pode pegar ali a indicação da sua corretora, você olha os fundos e fala, pô, legal, isso aqui eu acho que eu achei interessante. Você faz um mapa ali rapidinho, você entra aqui no site do Funds Explorer, anota todos esses indicadores e olha, pô, legal, esse daqui tá com uma vacância boa, uma vacância baixa, tá com um yield legal, talvez faça sentido, tem uma boa quantidade de ativos, né? Uma boa diversificação de ativos dentro do fundo. Quer que eu repita? Vou repetir. Então, pega a caneta aí, anota aí. Vamos lá. Preço do ativo. Vou falar bem devagar, tá? Para anotar tranquilo. Preço do ativo. Dividend yield do mês e dos últimos 12 meses. Vacância. Vacância física e vacância financeira também. Liquidez, outro indicador, preço sobre valor patrimonial. Todos esses dados você consegue aqui dentro desse site de forma gratuita, tá? Você não precisa comprar nada de espalhafatoso para ter acesso, tá? Quantidade de ativos dentro do fundo. E a localização que você também consegue ver aqui também tudo direitinho. Tá? Acho que eu falei todos. O dividend yield, taxa de vacância. Falei todos. Preço sobre valor patrimonial. Conseguiram anotar tudo aí direitinho? Esses são os principais indicadores que eu gosto de analisar e que eu acho que faz sentido você ver. Claro, também se você tiver um relatório de alguma outra corretora sua, né, que você receba, vale a pena você comparar também, fazer o seu próprio estudo. É sempre muito importante você saber o que você está investindo e não só indica ou porque viu na internet e tudo mais. Vale a pena você acompanhar também. Você entender sobre o ativo, né? Então, o que são os fundos imobiliários? Só para repetir. Os fundos imobiliários são fundos que têm diversos investimentos, né, em imóveis, que eles são fracionados e vendidos, né, vendidos para você, investidor, comprar as cotas desse fundo e assim poder receber os proventos pagos mensalmente. Então, essa é a principal característica dos fundos imobiliários. Eles são negociados com um ticker de 4 letras e o final 11 no final. Cuidado para não se confundir com alguma ação, tá? E eles têm um valor de cota bem mais baixo do que um imóvel normal. Então, você consegue comprar cotas de um fundo a partir de 80, 90, 100 reais. Às vezes pode até ter mais barato aqui, eu não olhei assim,
Mas talvez até pode ter alguns mais baratinhos aí, mas sempre bom você comprar não com base no preço, tá? Sempre frisando, não compre somente com base no preço. Ah, esse fundo tá barato, eu vou comprar. Não, você pode estar entrando numa tremenda furada. Olha o ativo com preço e os indicadores que eu passei e mais algum que você vai aprendendo na sua caminhada de investidor aí, tá? Esses são os principais indicadores que eu gosto, eu particularmente gosto de ver, tá? Não são os top indicadores, né? Existem outros indicadores também, mas esses eu acredito que você analisando e entendendo, né, o conceito deles, você já consegue ter uma ampla noção do que é esse fundo imobiliário que você pretende comprar, tá bom? Acho que era isso, pessoal. Acho que daqui a pouco a live vai encerrar por causa do tempo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui as dúvidas que eu respondo aqui para vocês. Acho que deu para deixar de forma assim bem mais clara assim sobre como funcionam os fundos, como você escolher o seu fundo imobiliário. E acho que deu para ter uma ideia bem bacana aí, deu para vocês entenderem bem sobre o funcionamento dos fundos imobiliários, tá bom? Acho que não esqueci de mais nada. Deixa eu pegar minha cola aqui só para ver se eu esqueci de alguma coisa. Não esqueci nada não. Tá tudo certinho aqui. Tudo redondo. Tá bom, pessoal? Bom, essa foi a live sobre fundos imobiliários. Lembrando, essa live vai ficar salva no IGTV, tá? Quem quiser reassistir, pegar, anotar os indicadores direitinho, os indicadores que eu uso, pode reprisar ela. Se quiser encaminhar essa live também para os amigos que queiram ou estão interessados em investir nos fundos imobiliários também, vai estar me ajudando também. E é isso, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigadão. E é isso, acho que deu para ficar claro aí os indicadores. Eu vou estar fazendo outras lives também, trazendo indicadores que eu analiso também de ação também, para a gente estar sempre estudando junto e aprendendo junto. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito boa noite. Amanhã estamos de volta aí com o noticiário nos stories sobre as principais notícias do mercado. E acompanhe a página aí, se quiser mandar para os amigos também aprenderem também com a gente. Essa união firme aí, acaba todo mundo ganhando. Tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.